Então, tá bem, já temos 42 pessoas, né? Então, gente, não preparei nenhum discurso, não, é porque a intenção é que seja um grupo de estudos mesmos, né? Que a gente troque ideias, troque experiências, né? Na verdade, nós 5 nos juntamos, né? Para poder tentar melhorar mesmo, né? A qualidade da assistência, né? Trocar conhecimentos aqui na nossa região, né? Então, eu acho que quase todo mundo aqui já se conhece, né? Vou me apresentar rapidinho, né? Sou Luciana Pena, hoje eu sou responsável técnica da UTI da FOB, da UTI do Hospital Bom Jesus também, e sou horizontal da Santa Casa de Ouro Preto, por onde eu tenho uma relação afetiva, né? Muito grande, a minha cidade, enfim. E aí a ideia é realmente trazer para a região dos Inconfidentes, Alto Paraupeba, né? A Carmen aí representa a maternidade São José, a Cíntia Santa Casa de Ouro Preto também, a Lívia Santa Casa de Ouro Preto e Congonhas, a Denise também, né? Entrou agora recente para o grupo. Então, assim, é mais para dar um oi, agradecer muito a presença de vocês, dizer que a gente não tem nenhum conflito de interesse com nada, né? A gente não tem patrocínio, simplesmente nos juntamos com boa vontade e a boa vontade do nosso amigo Gabriel, né? Que generosamente veio nos ajudar. Então, assim, a intenção é isso. Eu vou rapidinho aqui só apresentar o Gabriel, que aí eu já passo a palavra, tá? Então, é o doutor Jacques Gabriel Álvares Horta, ele é formado pelo FMG, né, especialista em medicina intensiva pela AMIB, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, especialista em auditoria médica da Abrampas, PhD em saúde e nutrição da UFOP, coordenador horizontal do TI da Santa Casa de Ouro Preto, médico assistente, neurocrítico e pós-operatório do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Bem-vindo, Gabriel. Vou te passar a palavra, tá? Bom, obrigado, Lu, obrigado a todos aí pela presença, né? A gente vai falar um tema que faz parte do nosso cotidiano, que a gente vê amplamente, muito difundido, né? Que a sepse é o que mais mata aí no ambiente de terapia intensiva e um assunto instigante, onde a gente tem muitas informações, algumas a gente tem evidências boas, outras não, e a gente vai tentar trazer um pouquinho isso aí baseado nos últimos guidelines. Então, o foco da apresentação é a sepse, o choque séptico, né, e todas as nuances aí em torno dessa síndrome. Falando um pouquinho da epidemiologia, do impacto, né, o cenário crítico no Brasil e no mundo, o que que a sepse traz para a gente em termos de número, em termos de impacto, seja em saúde pública, seja em questão aí econômica, né, e até mesmo questão social. Então, hoje, a sepse representa em torno de 49 milhões de casos no mundo anualmente, e são 13 milhões de mortes no mundo a cada ano. Em se tratando de Brasil, para hospitais públicos, a casuística de óbito é um pouquinho mais elevada do que em relação em hospitais privados, e isso por diversos fatores, né? E lógico que a gente não pode generalizar, mas nas estatísticas, a grosso modo, pegando, né, todos os hospitais, a gente encontra em torno de 50 a 55% de óbitos por sepse em hospitais públicos e em torno de 30% de óbitos por sepse nos hospitais privados, e aí tem diversos fatores aí socioeconômicos envolvidos para essa casuística, para esses números aí serem apresentados, né, via Ministério da Saúde. Então, em relação à epidemiologia da sepse, é isso, a gente sabe que é uma entidade ampla, com números aí assustadores, como a presença no nosso cotidiano, e aí nosso objetivo é a gente tentar reduzir a taxa de identificação precoce dessa síndrome, que nunca vai desaparecer, sempre vai estar presente no nosso cotidiano, então que a gente saiba identificá-la de maneira precoce e tratar da melhor forma possível.
Em relação às mudanças de paradigma, eu vou falar um pouquinho sobre a história aí dos consensos de sepsi, do Sepsis Survive Campaign, para vocês entenderem de onde veio a definição de sepsi e como foi norteado o tratamento da sepsi, baseado aí nesse grupo tão importante que começou lá em 1999 com Rivers nos Estados Unidos, e depois foi expandindo aí para o mundo inteiro, né? Então, a gente baseia a definição da sepse baseada nos consensos da sepse. A gente tem 3 consensos: o sepsis 1, o sepsis 2 e o sepsis 3. O mais atual e a definição que a gente usa atualmente é do sepsis 3, que é de 2016. Já em relação ao tratamento, a gente segue as diretrizes do Survive Sepsis Campaign, que vem sendo atualizada de 4 em 4 anos, até na época da pandemia. Então, a gente teve uma atualização aí em 2016, era para ser atualizado novamente em 2020, por conta da pandemia eles pularam um ano, e aí o Sepsis Survive Campaign lançou suas diretrizes em 2021, deu um gap de 5 anos, e aí eles acharam esse gap aí interessante, né, e acabaram adotando 5 anos aí. Então, não sei se daqui para frente vão ser 4 anos ou vão ser 5 anos de gap. A gente sabe que 2021 eles lançaram e agora 2026, que deu 5 anos de diferença, e os responsáveis pelo Sepsis Survive Campaign, que a gente chama dos painelistas, é um nome estranho, né, mas é quem faz os painéis da sepsis, que são os especialistas aí mais renomados nesse tema no mundo. Eles definiram que essas diretrizes devem vir a partir de agora de 5 em 5 anos. Então a gente tem a Survive Sepsis Campaign de 2026, que trouxe diversas informações novas aí para a gente, e a gente vai começar a falar sobre isso. Então, voltando um pouquinho aí em 2016, na definição, que é do sepsis 3, a gente tem o sepsis 1, 2 e 3. O sepsis 3 aí para a gente é o mais recente em termos de definição, e a sepse ela é definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Mudando isso num diagrama para vocês entenderem melhor, então a gente tem um insulto infeccioso, um processo infeccioso que vai determinar uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória, muitas vezes exacerbada, e isso gera uma disfunção orgânica ameaçadora à vida. Isso é a sepse definida desde 2016, e a gente mantém essa definição porque foi a definição melhor colocada até então. Em relação a essa disfunção orgânica, como é que a gente vai quantificar ela para a gente falar a mesma língua no mundo inteiro? Então, para eu definir sepsis aqui no Brasil, teria que ser igual nos Estados Unidos, na Europa. Então, essa disfunção orgânica, a gente vai quantificar, a gente vai avaliá-la através de um score chamado SOFA, que é o Sequential Organ Failure Assessment. E esse score, se ele determinar uma pontuação maior ou igual a 2, a gente consegue atribuir que esse indivíduo, ele está com características, né, com presença aí de disfunção orgânica, que a gente engloba como sepsis, se tiver um foco infeccioso definido. E aí, trazendo um pouquinho para vocês da comparação desses critérios, só a termos aí de curiosidade, o sepsis 2, que é a antiga definição, ele pegava o diagnóstico através do conceito de SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que acabava tendo uma sensibilidade boa, mas entrava muito paciente que não tinha sepse, né? E o sepsis 3 que acabou sendo mais produtivo para o objetivo aí que todos queriam, que é fazer um diagnóstico mais acurado, mais assertivo, e não só isso, também a questão da triagem, né? Tanto o sepsis 2 usava uma triagem que era um pouquinho mais sensível, mas muito pouco específica, já o sepsis 3 trouxe como inovação o Quick SOFA, mas que agora, com as novas diretrizes do Sepsis Survive Campaign, mudou um pouquinho, e o Quick SOFA ficou como uma nova colocação e como não indicativo de triagem aí para o nosso paciente dentro do hospital.
Então, em relação ao SOFA-Score, que é o padrão ouro aí para o diagnóstico dessa disfunção orgânica, ele avalia os 6 principais sistemas, né, do nosso organismo, que é o sistema respiratório, avaliando aí uma relação PaO2-FO2, a cascata de coagulação, avaliando as plaquetas, o sistema hepático, o sistema cardiovascular, neurológico e renal. Então, baseado nesses principais sistemas e baseado nas pontuações de acordo com as características que eles testaram e foram as características mais importantes para que a gente pudesse validar esse score, a gente vai pontuar o paciente. Se essa pontuação for igual ou superior a 2, a gente está diante aí de um quadro de sepse, caso o indivíduo tenha uma infecção suspeita. Então, a gente já falou um pouquinho aí da definição de sepse, que é a mesma adotada desde a diretriz de 2016, né, do SEPS 3, falou como é que a gente também falou como é que quantifica a disfunção orgânica através do SOFA, e agora a gente vai para a fisiopatologia da sepse. Fisiopatologia complexa, não tem como a gente abordar toda a cascata, mas as mais importantes eu vou trazer aqui. Então, a gente tem um estímulo inicial, que é uma infecção. Essa infecção vai determinar uma resposta imune através de células de defesa do organismo, e muitas dessas células vão acabar liberando substâncias, que são as citocinas, interleucinas, as quimiocinas, como o TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, entre outras, e essas substâncias vão promover diferentes situações no nosso organismo, como a vasodilatação excessiva, pelo aumento de óxido nítrico, e isso vai determinar uma redução da resistência vascular sistêmica, e aí determina a tão temida hipotensão que a gente vê no choque séptico e que a gente persegue para tratá-la, porque é muito deletéria para o organismo. Além disso, essa tempestade de citocinas vai determinar uma disfunção endotelial e uma permeabilidade vascular, por isso que às vezes o paciente tem aquele edema, né, periférico, e acaba tendo extravasamento para diversos órgãos e com suas consequências, e além disso, ativação da coagulação e da microtrombose, sendo uma doença muito trombogênica, com formação de microtrombos, falha na coagulação, e tudo isso somado gera má perfusão tecidual e hipóxia celular, que impacta diretamente na disfunção mitocondrial, né? E essa disfunção mitocondrial pode determinar uma série de situações, como, por exemplo, a síndrome da resposta à insuficiência renal aguda, a SARA, né? A disfunção pulmonar aí grave, com infiltrado alveolar difuso bilateral, e isso tudo, se não tratado, o paciente evolui com o choque séptico, com essa disfunção importante pela vasodilatação excessiva e pelas outras questões, e vai determinar uma hipotensão refratária, dependência de vasopressores, má perfusão sistêmica, e vai levar à disfunção de múltiplos órgãos e o desfecho que a gente não quer, que é a questão do óbito. Então, quanto mais precoce a gente identificar esse estímulo infeccioso e quanto mais precoce a gente intervir nessa cascata aí de mediadores inflamatórios, a gente consegue maior êxito no nosso tratamento da sepse. Então, a fisiopatologia da sepse está demonstrada aqui nesse slide, é basicamente isso, e é através dessa cascata que a gente tenta tratar, que a gente tenta otimizar o nosso paciente. Em relação a termos de triagem e diagnóstico, o que tem sendo praticado, o que essa diretriz do Sepsis Surviving Campaign trouxe para a gente como recomendação desses métodos de triagem. Até o 2021, o SOFAS 3, era recomendado o Quick SOFA, que relativamente é um score bem simples de triagem, de ser realizado, né? Intra-hospitalar, ele avalia basicamente 3 variáveis simples, mas a grande questão do Quick SOFA é que ele tem uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, para identificação precoce da sepse, ele não é um método de triagem talvez ideal e com melhor resultados aí para os pacientes e para as instituições de saúde.
Já os outros scores, como o NIOS, o MIOS, o próprio CIRS, que chegou a ficar em desuso por uma época, mas agora volta nessa campanha aí do CEP Survive Campaign de 2026, já apresentam sensibilidade e especificidade melhores. Então, a recomendação é que não se use o Quicksolva para esse método de triagem e que a gente utilize esses outros métodos de triagem mais elaborados e com melhor sensibilidade para um diagnóstico mais acurado. Então, eu trouxe uma tabela aqui comparativa entre Quicksolva, CIRS, NIOS-2 e MIOS, e a gente vê em relação à complexidade do Quicksolva é baixa, são 3 variáveis, do CIRS são 4 variáveis, complexidade baixa também, já do NIOS-2 são mais variáveis, são 7, então tem uma complexidade mais elevada do que os anteriores que eu citei, e o MIOS, uma complexidade média, avaliando aí 5 parâmetros, 5 variáveis. A principal limitação do Quicksolva é a baixa sensibilidade. Do CIRS, ele também tem uma baixa especificidade, o que isso prejudica, porque a gente acaba colocando muito paciente com sepse que não é sepse. Já o NIOS-2 e o MIOS já tem uma sensibilidade, uma especificidade um pouco melhor, então a recomendação é que esses testes sejam realizados, mas o CIRS também entra como recomendação formal no CEP Survive Campaign de 2026. Então, em relação agora à classificação, né, diferente de definição que a gente já falou, que a gente adota a definição do sepsis 3 lá de 2016, a gente vai falar dessa nova classificação da sepse, do manejo da terapia, e aí a gente entra diretamente na diretriz do CEP Survive Campaign, né, porque é lá que a gente vai tirar todas essas informações e os graus de evidência e a força da recomendação de determinado aí, de situação e se a gente deve utilizá-la ou não. Então, a nova terminologia que eles trouxeram para a sepse, eles classificaram em 4 grupos. Sepse definida, que é aquela sepse confirmada, onde um diagnóstico alternativo é muito improvável. Então, aquele paciente tem sepse. A sepse provável é uma alta suspeita de sepse. Sepse é o diagnóstico mais provável, mas um outro diagnóstico alternativo ele é menos provável. Então, esse indivíduo também tem uma alta probabilidade de ter sepse. Já a sepse possível é uma suspeita moderada de sepse, né? Uma sepse é um diagnóstico possível, mas tem algum outro diagnóstico alternativo que também é provável. Então, vou ficar atento nessa classificação aqui, que depois no final a gente vai apresentar um caso clínico e é importante esses conceitos aí. E a sepse improvável, ela tem uma baixa suspeita de sepse, o quadro não é compatível com sepse, ou o diagnóstico alternativo ele é muito provável, né? Então, seja que essa sepse improvável é aquele indivíduo que realmente não tem sepse. Já a definição que está acima de sepse e choque séptico, eu não vou entrar novamente, porque é a mesma definição lá do sepsis 3, né? Da disfunção orgânica ameaçadora à vida em resposta à infecção, e no grupo aí do choque séptico, entra aquele indivíduo, né? Com necessidade de vasopressor para aumentar a pressão arterial média, questão de lactato, apesar da ressuscitação volêmica, após a ressuscitação volêmica. Então, essas definições de sepse e choque séptico, elas não mudaram, são as mesmas vigentes aí há quase uma década, já essa terminologia teve uma alteração aí no CEP Survive Campaign 2026. Então, esse conceito aí, essa definição de sepse definida, sepse provável, sepse possível e sepse improvável tem que ficar bem sedimentado aí na nossa cabeça para que a gente consiga manejar o paciente da melhor forma possível. Entrando agora no manejo da sepse, e aí eu vou trazer para vocês primeiro o manejo e o fluxograma da questão hemodinâmica, que é o mais importante, é o que dá mais dúvida na sepse, e depois a gente vai entrar na diretriz em si, e aí a gente vai trazer os conceitos, vocês vão entender como foi formulada essa diretriz do CEP Survive Campaign. Então, quando o indivíduo apresenta uma sepse definida ou provável, que é aquele indivíduo que a gente tem quase certeza que tem sepse, ele tem um choque presente, a gente deve administrar a terapia antimicrobiana, que é o mais importante aí para o paciente, a gente está diante de um quadro infeccioso com disfunção orgânica, então a gente tem que tratar. Tratar é com antibiótico, né? Identificar o foco infeccioso, que às vezes não adianta só antibiótico, a gente tem que fazer alguma medida também intervencionista, como abscessos, fazer drenagem, etc. Então, na sepse definida ou provável com choque presente, a indicação é de administrar a terapia antimicrobiana dentro de 1 hora.
Na sepse definida ou provável, se o choque estiver ausente, também é indicado administrar a terapia antimicrobiana imediatamente, idealmente dentro de 1 hora. Então, a gente está vendo esses conceitos porque lá em 2021 teve aquele bundle de 1 hora. No Sepsis Survive Campaign agora de 2026, esse bundle de 1 hora foi abandonado, embora essa questão aí da hora de ouro, ela ainda exista, ela ainda está presente, eles recomendam a gente começar antibiótico terapia, né, os antimicrobianos, quando sepse definida ou provável, independente de ter choque ou não. Já se sepse possível, que é aquele indivíduo que a gente suspeita de uma sepse, mas que tem outro diagnóstico alternativo que também pode acontecer. Se esse indivíduo tiver com choque, a gente também não retarda o início da antibiótico terapia. A recomendação é que seja feito dentro de 1 hora. Já se esse indivíduo não tem choque, eles dão até 3 horas para que a gente investigue a causa verdadeira e que a gente consiga determinar se realmente é infeccioso ou não. E aí, se for infeccioso, a gente tem essas 3 horas para instituir a terapêutica antimicrobiana. E aí vocês vão ver esses cheques aí, que está com double check, o outro está com um cheque só, que é esse Vzinho aí em cada quadradinho aí da recomendação, que significa a força da recomendação. Então, a gente vê que administrar a terapia antimicrobiana no paciente com sepsis definido ou provável é uma recomendação forte, né, tanto com choque ou não. E no caso da sepse possível, se ele tiver com choque presente, também é uma recomendação forte. Já na sepse possível com ausência de choque, é uma recomendação condicional. Ela não é tão forte feito as outras situações, e isso baseado em estudos experimentais, em revisões sistemáticas, né, e em trials que trouxeram essas informações para a gente. Então, o que a gente tem melhor de evidência é isso, é o que a gente tem praticar, né? Nesse paciente que a gente tem outro diagnóstico alternativo, a gente espera até 3 horas. É uma recomendação condicional, mas é o de evidência científica, é o que a gente tem de melhor para praticar atualmente em sepse. Em relação a esse manejo, então, do paciente com sepse e hipotensão, né? Ele chegou na nossa UTI, a gente viu que tem um processo infeccioso, é uma sepse aí, como a gente já falou lá, né? É uma alta suspeita de sepse, né? Voltando aqui no slide anterior, uma sepse definida ou provável, e aí a gente tem um período aí para fazer a ressuscitação volêmica desse paciente. Então, continuando aqui no nosso fluxograma, administração de fluidos, idealmente que essa administração de fluidos ocorra dentro de 3 horas. E aí tem aquele número que já vem desde 2021, que é a realização da ressuscitação fluida inicial com pelo menos 30 ml por quilo de cristalóides intravenosos, né? E a indicação do Sepsis Survive Campaign é que a gente utilize soluções balanceadas, como Ringer lactato, e que abandone o soro fisiológico 0,9%, exceto nos pacientes com TCE. Nos pacientes de trauma crânioencefálico, né, nos pacientes neurológicos de trauma, eles ainda recomendam a administração de soro fisiológico 0,9%. Esses pacientes com hipotensão e sepse, a gente também deve instituir uma monitorização no período aí de 1 hora, mensurando o lactato seriado inicial e tempo de enchimento capilar. Então, são duas variáveis que a gente tem praticamente em toda a UTI, às vezes o lactato é um pouco mais difícil de se obter, mas o tempo de enchimento capilar é plausível de ser feito em qualquer local do mundo e qualquer UTI. Concomitante a essa administração de fluidos nesse paciente que entra hipotenso, a gente tem que avaliar os agentes vasoativos. E ele é tempo sensível. Então, a gente considera iniciar a noradrenalina concomitante à ressuscitação de fluido. E aí não tem uma questão muito específica, se você vai iniciar junto, se você vai iniciar um pouco depois. Isso aí depende do seu feeling, da avaliação do seu paciente, que deve ser uma avaliação aí holística daquele paciente. Então, eles orientam que seja, né, precoce. Se você vê que aquele paciente está hipotenso e a ressuscitação volêmica vai demorar para a gente estabilizar a pressão dele, a indicação é que entre com droga vasativa associada. A noradrenalina é o vasopressor de primeira escolha, de primeira linha, e é uma recomendação forte, é o double check. E aí,
E a gente deve iniciar o vasopressor em via periférica, em vez de administrar em via central. É lógico que se o paciente tiver como via central, a gente vai administrar na via central. Mas se aquele paciente não tem nenhuma invasão, a gente não espera o acesso central para administrar a droga vasoativa. A gente começa em linha periférica mesmo, e aí até a gente conseguir obter um acesso central, mas a questão do acesso central não pode retardar a administração do vasopressor para esse paciente, porque em termos aí de estudos científicos, de grandes trials, isso foi deletério para o paciente. E a nossa meta é ter uma pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio na população geral, exceto nos idosos. Nos pacientes acima de 65 anos, a indicação agora é que a gente mantenha uma pressão arterial média entre 60 e 65 milímetros de mercúrio e não mais acima de 65, também baseado em grandes trials a respeito desse assunto, como uma recomendação aí condicional. E se essa hipotensão e elevação do lactato persistem após essa ressuscitação de fluidos aí inicial, né, e droga vasoativa? A gente pode administrar fluidos adicional, mas aí a gente precisa ter os testes de responsividade. A gente vai precisar avaliar se o paciente cabe mais fluido nesse paciente, se ele é responsivo a fluido ou não. E aí, para avaliar essa fluido responsividade, o CEP Surviving Campaign orienta que alguns testes dinâmicos sejam realizados. E aí vai depender de cada serviço, né, da experiência de cada serviço e da disponibilidade desses recursos, como, por exemplo, avaliação da variação do volume sistólico, a pressão de pulso, a elevação passiva das pernas, são os testes aí mais recomendados para ele. Uma prova volêmica também é recomendada, né? E sempre utilizando soluções balanceadas, exceto no TCE, onde volta a indicação aí do soro fisiológico, e tem uma ressalva também naqueles pacientes que receberam grande volume de ressuscitação, e nos pacientes hepatopatas ainda cabe uma ressalva quanto à administração de albumina junto com o fluido. Mas é esse grupo específico aí de pacientes, e é uma recomendação condicional, não é uma recomendação forte. Depois que a gente testou a responsividade desse paciente ao fluido, se for administrar mais fluido, a gente vai avaliar isso através do lactato e do tempo de enchimento capilar. São os grandes parâmetros aí que a gente vai ter para avaliar fluido responsividade e se esse paciente merece mais fluido ou não. E aí, em relação à droga vasoativa, a primeira iniciada, né, eu já citei aí, é a norepinefrina. Se ainda não tiver sido iniciada lá no start da fluidoterapia, da reposição lá dos 30 ml por quilo. E aí, concomitante a essa administração de noradrenalina, e o CEP Survive Campaign 2026 ele foi mais permissivo, porque em 2021 eles falavam que a administração de hidrocortisona ela deveria ser naquele choque que não está respondendo bem, que está mais refratário. Já o CEP Survive Campaign 2026, ele já abre espaço para a gente iniciar a hidrocortisona mais precoce, praticamente quando a gente vê que o paciente está precisando de droga vasoativa. Então, utilizar a hidrocortisona, e aí a grande questão que o CEP Survive Campaign de 2026 também traz, é que pode ser associado ou não à fludrocortisona, mas é uma recomendação ainda fraca essa associação. A grande maioria dos painelistas que fizeram esse consenso aí, para que fizeram essa diretriz aí para a gente, acabam utilizando a hidrocortisona isoladamente na dose que a gente já faz hoje, que é a dose de 200 miligramas em 24 horas, e ela pode ser, né, dividida aí ao longo do dia, ou pode ser uma dose contínua também, sem muita evidência de melhor desfecho em relação a uma e outra. O próximo passo, se o paciente continua chocado, é adicionar uma segunda droga, e essa segunda droga seria a vasopressina. A recomendação é que seja a vasopressina. E se esse paciente continua chocado, a terceira droga a ser associada é a epinefrina, como terceira linha de tratamento associada às duas anteriores. Lembrar naquele paciente que tem disfunção cardíaca presente grave, né, seja um paciente cardiopata, uma disfunção miocárdica da sepse grave, cabe também a avaliação e indicação da dobutamina para esse grupo de pacientes em específico que tem alteração aí, cardiovascular presente, disfunção cardiovascular presente. Então, basicamente,
o nosso fluxo de tratamento inicial aí da sepse, do choque séptico, está demonstrado aí nesse diagrama, que é um diagrama que eu extraí do documento do Sepsis Survive Campaign, e ele traz basicamente todas as nuances do que a gente tem que fazer, né? A suspeita de sepse é forte, né? Aquela sepse confirmada, né? Aquela sepse que a gente tem certeza, a gente já começa antibiótico rápido, já colhe lactato rápido, checa tempo de enchimento capilar, faz fluido em 3 horas, 30 ml por quilo, já começa droga vasativa concomitante, já pega um acesso central, se não tiver, já começa em acesso periférico mesmo, atinge meta de PAM, se não respondeu a tudo isso, avalia entrar com a segunda droga, concomitante a tudo isso, associa hidrocortisona e assim a gente vai. Então, o tratamento hoje de melhor evidência que a gente tem é esse aí para o paciente em sepse e choque séptico no início aí do tratamento. Então, falando um pouquinho dessa cronologia da droga da hora de ouro, né? Não foi abandonado aquele bundle de 1 hora, embora explicitamente o Sepsis Survive Campaign 2026 ele não traz esse bundle de 1 hora, mas recomenda-se que faça coleta de lactato de hemoculturas muito rápido, né? Em torno dos 15 primeiros minutos. Antibiótico terapia seja dentro dessa primeira hora, dessa sepse aí que a gente tem alta suspeição, alta certeza que é. Em relação à ressuscitação, ela pode ser feita até em 3 horas, com os 30 ml por quilo. Idealmente, a gente tenta fazer o mais rápido possível e tentando acompanhar o lactato. A gente não quer mais um lactato menor que 2, a gente quer um lactato que caia. E aí isso é muito importante, que no documento eles recomendam fortemente que antes a gente perseguia um lactato menor que 2. Às vezes a gente vai encharcar o nosso paciente perseguindo um lactato menor que 2, e esse paciente já está com gesto, já está com volume não responsivo, então o que importa é se o lactato está caindo, se aquele paciente está respondendo, se ele é ou não fluido responsivo, a gente para a ressuscitação se não for, né? E o uso de droga vasativa precoce, então esse bundle de última hora ele tem uma nova roupagem, né? Mas ainda cabe falar que essa primeira hora ela é muito importante, ela deve ser perseguida e executada. E aí, como os guidelines foram formulados, como os guidelines eles foram executados. Então, aqui eu trago para vocês a primeira página aí do Sepsis Survive Campaign, que é essa diretriz internacional, né, do manejo da sepsis do choque séptico. Só de falar em internacional, a gente já começa a pensar e ter nossas críticas, né? Porque se é uma diretriz internacional, por exemplo, em países que têm muito recurso, Estados Unidos, será que eles vão ficar olhando tempo de enchimento capilar? Se eles podem medir volume sistólico, se eles podem medir fluido responsividade através de medidas hemodinâmicas? Talvez eles utilizem menos que a gente, mas é um guideline internacional, então ele tem que contemplar toda a população e poder ser utilizado em qualquer parte do mundo. E desse grupo de pessoas que participou na elaboração desse documento, a gente tem alguns brasileiros, entre eles o Luciano Azevedo e a Flávia Machado, né, que são os maiores experts hoje em sepsis do Brasil, e eles participaram sobre isso e representaram em nosso país em relação aos recursos que a gente tem, em relação a todas as nuances, para que trouxesse um documento que fosse aplicável em todos os locais mesmo. Então, falando um pouquinho sobre o Survive Sepsis Campaign, as diretrizes do Surviving, elas destinam-se a apoiar os profissionais de saúde no cuidado de pacientes adultos com sepse, com foco no manejo durante a internação hospitalar, no período pré-hospitalar imediato, e aí eles trouxeram uma novidade, reforçando muito no período pós-hospitalar imediato, que isso as outras diretrizes não reforçava tanto. Nessa diretriz, eles deram principal enfoque aí no período pós-hospitalar de reabilitação desse paciente. O Sepsis Survive Campaign é financiado pela Society of Critical Care Medicine e pela European Society of Intensive Care Medicine, e aí, com isso, eles conseguem, né, transmitir esses documentos aí. E esse comitê, ele é formado por 69 especialistas de 23 países. 38% desses especialistas são membros que possuem experiência profissional em países de baixa ou média renda, que é o que é aplicável aí na nossa realidade, né? E aí, como é que eles fizeram o Sepsis Survive Campaign? Foi através de um acrônimo PICO. O que é esse acrônimo?
eles propuseram diversas perguntas, foram 129 perguntas, todas essas com uma resposta, e através dessas perguntas e respostas, eles fizeram essa diretriz para a gente, respondendo as nossas principais dúvidas no manejo do paciente séptico, que é o que eu falei aí anteriormente, no que se refere à questão hemodinâmica, à questão de triagem do paciente. Então, esse acrônimo, PICO, ele avalia a população, né, define as características do grupo de paciente que a gente está estudando, paciente séptico com disfunção orgânica, a intervenção, que é a conduta e o tratamento, exames diagnósticos e medidas que a gente vai tomar em relação a esses pacientes. Ele utiliza um comparador, que é como se fosse um placebo, para ver se a terapia ela é eficaz e se ela tem resultado positivo ou negativo, e o desfecho, né, o desfecho clínico em termos de impacto, seja mortalidade, seja dias livres de droga vasativa, seja redução de tempo de internação na UTI. Então, baseado nesse acrônimo, ele formulou 129 perguntas que eu trouxe aqui para vocês, mas obviamente eu não vou ler essas perguntas. Depois, se vocês quiserem ter acesso ao documento, eu posso enviar, mas é de domínio público, está liberado gratuitamente, vocês conseguem achar via Google. Então, só trouxe aí elencado as 129 perguntas que deram origem aí a essas diretrizes do CEP Surviving Campaign. E aí a gente vai pensar nas principais dessas perguntas, as que eu julguei mais interessante no meu ponto de vista, né? Embora de outras pessoas pode ser um pouco diferente, mas eu trouxe as que eu julguei mais importante para a nossa prática clínica. Então, o CEP Survive Campaign, a diretriz, ela tem 129 recomendações totais que vieram dessas perguntas. Dessas 129 recomendações totais, elas estão divididas em 8 grupos. 15 recomendações são para triagem e manejo precoce. 26 recomendações para infecção, através de antimicrobianos e fonte. 23 recomendações para o manejo hemodinâmico, e a maioria dessas recomendações eu já falei ali naquele slide anterior. 14 recomendações para suporte respiratório, 21 para terapias adjuvantes, 8 para metas de cuidado, 16 para transição de cuidado e 6 para desfecho de longo prazo. Então, vocês podem observar que nesses 3 últimos grupos, a importância que o CEPS Surviving Campaign está dando nessa temática aí do desfecho do paciente pós-UTI. O que é muito importante realmente, né? A reabilitação do paciente. E aí, essas 129 recomendações, elas foram atribuídas, essas recomendações, a certeza de evidência, né? Que é o grau de evidência, e também a força da recomendação. Então, vocês podem observar que apenas 4 recomendações das 29 têm um grau de evidência alto. Então, apenas 4 recomendações de todo esse compilado possuem grau de evidência alto. 21 recomendações, o grau de evidência é moderado, e mais de 50%, né, foram 33 recomendações com grau de evidência baixo, e 40 recomendações com grau de evidência muito baixo. Mas isso é o que a gente tem. Isso é o que a gente tem na literatura, isso é o que a gente tem baseado em guideline, e é o que a gente consegue usar hoje fazendo medicina baseada em evidência. Muito provavelmente, a gente está no começo aí de explorar a sepse, esse tratamento, intervenção, a triagem, isso ainda vai mudar muito nos próximos anos, porque a gente ainda tem muita evidência baixa ou muito baixa em relação aí ao manejo da sepse. Em relação à força da recomendação, 18 dessas recomendações são fortes, 80 são condicionais, então está baseada na condição do paciente, 19 eles não conseguiram definir, então o grau, a força da recomendação, então eles colocaram como declaração de boa prática, e 12 evidências foram insuficientes, eles não conseguiram definir se realmente elas merecem ser utilizadas ou não. Então, a gente vê que é um assunto que está ainda bastante em aberto e que vai mudar aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Com certeza, mas que a gente tem que fazer no momento que a gente está vivendo pelo nosso paciente, o que a gente tem melhor na literatura e melhor de evidência científica, que é o que o CEP Survive Campaign traz para a gente, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, só mostrando aí no documento inicial, ele traz aí a força da recomendação, se é uma recomendação forte, condicional,
condicional e uma recomendação contra forte. E a certeza de evidência, se ela é alta, moderada, baixa ou muito baixa. Ele utiliza esses símbolos aqui para demonstrar em cada statement, né, em cada recomendação, a questão da certeza de evidência e da força de recomendação. Então, eu trouxe alguns que eu achei mais importante para vocês, e aí a gente vai debater um pouquinho entre eles e trouxe da forma como está expressa no documento, eu não traduzi, a gente vai trazer aí para discutir, e se alguém for tendo alguma dúvida, a gente esclarece no final. Então, por exemplo, Statement 2, né, a recomendação 2. Para hospitais e sistemas de saúde, eles sugerem o uso de um código de sepsis, ou sepsis huddle, é, e não só usar apenas um protocolo de sepse. Então, é fortemente recomendado, né, que a gente tenha esse código de sepse, mas é uma recomendação condicional com um grau de evidência baixo. Não é muito baixo, mas é baixo. Em relação aí à questão dos testes de triagem, eles recomendam o uso do NIOS 2, do MIOS ou do CIS, e aí já é uma recomendação forte, com grau de evidência moderado, a despeito do QuickSOFA, que não deve ser utilizado como uma ferramenta única, uma ferramenta simples para screening dos nossos pacientes dentro do hospital, na UTI ou na porta. Traz com uma recomendação de boa prática, que o diagnóstico aí de sepse ele é clínico e ele não deve ser amparado pelo uso de biomarcadores. Então, o diagnóstico de sepse, ele é clínico, através daquele conceito, né, através da disfunção orgânica, através do SOFA, e a gente não usa biomarcador, para apoiar esse diagnóstico de sepse. E isso veio como recomendação de boa prática, eles não conseguiram definir aí o grau de recomendação para essa premissa que eles nos trouxeram. Aí, em relação ao achado aí no número 10, né, ao statement número 10, para adultos com sepse que tem hipoperfusão ou choque séptico, eles sugerem administrar aí pelo menos 30 ml por quilo de solução cristalóide intravenosa nas 3 primeiras horas. E aí é uma recomendação condicional com grau de evidência baixo, mas é o que a gente tem de melhor aí na literatura. E uma questão importante, só para chamar a atenção, 30 ml por quilo do peso real do paciente ou não. Se o paciente tem um IMC menor que 30, é do peso real daquele paciente. Se o MC é maior do que 30, aí a gente vai calcular o peso ideal, pelo peso ideal do paciente e não pelo peso real dele. Ainda em relação à triagem, né, em adultos com choque séptico, eles sugerem também iniciar os vasopressores perifericamente, né, ao invés de esperar uma linha central. Então, isso também é uma recomendação condicional com um grau de evidência muito baixo, mas é o que a gente tem de melhor. Já em relação à pressão, é indicado que a gente tem uma pressão média acima de 65, população geral, né? População idosa entre 60 e 65, e vem com uma recomendação forte com grau de evidência moderado. Já é uma recomendação aí mais robusta que a anterior, né? O 14 traz para a gente que adultos com mais de 65 anos sugere aí essa pressão entre 60 e 65, como já falado lá naquele fluxograma do manejo hemodinâmico. Em relação à parte infecciosa, trouxe essas 3 principais aí. Então, eles recomendam administrar terapia antimicrobiana imediatamente, idealmente dentro de 1 hora do reconhecimento da sepse, quando a sepse ela é possível ou provável. Já para os pacientes com uma sepse provável ou definida, eles recomendam também a administração de antimicrobiano dentro de 1 hora. Foi quando eu comecei a falar lá em tratamento, aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. E para pacientes com possível sepse, que é o que dá um pouco de dúvida, né? Aquele terceiro grupo lá, sem choque, eles sugerem que a gente deve pesquisar durante 3 horas e iniciar esse antibiótico ainda dentro dessas 3 horas, mas que a gente tem um time aí, um espacinho para tentar descartar a sepse e direcionar o melhor manejo diagnóstico do nosso paciente. Ainda em infecção, o statement número 33, para adultos com sepsis ou choques sépticos, eles recomendam, essa eu achei muito interessante, o uso prolongado de infusão de beta-lactâmicos, né, para manutenção desse paciente. Não é a dose inicial ela deve ser feita em ataque, em bolos, mas as doses de
manutenção do beta-lactâmico, ela deve ter uma infusão mais prolongada a despeito do bolus. Então, a gente tem que começar a pensar na nossa administração, lembrando que medicações aí da classe das cefalosporinas, como ceftrexona, ceftazidima, entram aí como beta-lactâmicos. Se a gente está fazendo o melhor que tem na literatura, porque a força é uma forte recomendação, né? A força é forte recomendação e o grau de evidência é moderado. E também para pacientes com sepsis ou choque séptico, eles sugerem aí o uso prolongado de infusão de beta-lactâmicos para manutenção, né? Em relação ao desculpa, gente, aqui a força de recomendação dela aumentou. Esse daí, o número 33, em 2021, era uma recomendação condicional. Agora, em 2026, vem como uma recomendação forte, que a gente deve utilizar o beta-lactâmico em terapia estendida. E aí, a grosso modo, para vocês terem um pouco de norte, em torno de 3 horas aí de administração. Em relação à parte hemodinâmica, não vou ficar entrando muito, porque a gente já esboçou lá naquele fluxograma, né? Então, ele indica aí algumas situações interessantes, que naquele manejo inicial do paciente ali com sepse, a gente pode usar a pressão invasiva ou não invasiva. É lógico, se o choque persistir e se ele for demandando drogas vasoativas, etc., a gente vai ter que colocar uma linha arterial, mas o manejo inicial do paciente em sepse, ele pode ser com uma linha arterial ou não arterial, e isso não teve diferença em termos de desfecho para o paciente. E eles indicam aí no statement número 44 também o uso de cristalóides balanceados a despeito da solução salina, né? Exceto para aqueles pacientes com injúria traumática aguda, onde a gente ainda continua usando a solução salina, porque teve desfecho melhor nesse subgrupo de pacientes. O número 51 também é um statement importante, que eles sugerem usar o lactato arterial seriado para a gente mensurar o grau de ressuscitação e de desempenho desse paciente. Não usar uma medida única e a gente também não perseguir aquele lactato. Se ele está reduzindo, quer dizer que o paciente está indo no caminho correto. Esse também é um statement que chama bastante atenção, que a gente tem que englobar na nossa prática médica. Ainda falando um pouquinho sobre hemodinâmica, noradrenalina ainda continua sendo, né, a principal sugestão para pacientes com choque séptico e disfunção cardíaca concomitante, né? Eles sugerem aí você usar noradrenalina ou epinefrina como primeira linha de vasopressor, né? E além disso, para os pacientes com choque séptico refratário e que já estão com as medicações aí todas otimizadas, né, com os 3 vasopressores de linha de tratamento, eles trazem aí o azul de metileno como uma evidência insuficiente e que não deve ser realizada aí nos nossos pacientes. Essa recomendação ela não tem grau de evidência e ela não tem força de recomendação. Então, o azul de metileno ficou meio no limbo, que a gente sabe que pós-cirurgia cardiovascular ele tem seu uso, mas que no paciente séptico ainda não tem uma recomendação. E aí, na prática, 69% dos panelistas que fizeram essas recomendações todas, eles nunca usam azul de metileno. 23% alguma vez utilizou. Só 6% usualmente utiliza e 1,5% desses experts em sepse utilizam com frequência o azul de metileno. Então, a gente ainda vê que é um assunto muito controverso e que ainda não tem uma recomendação forte para uso, e aí cabe espaço de reflexão para cada um na sua prática. Em relação ao suporte respiratório, eu particularmente sou um adepto e gosto muito de ventilação mecânica, e é onde a gente tem dos nossos 4 recomendações que têm grau de evidência forte, 2 são de ventilação mecânica. Então, a gente tem a número 71 aí, que para adultos, né, com SARA, eles recomendam o uso de uma volume corrente de 6 ml por quilo, né, como estratégia de ventilação protetora a despeito do volume corrente mais alto. 73 também é uma recomendação forte, são as 2 aí da parte ventilatória, que eles recomendam também nos pacientes com SARA, limitar a pressão de platô em 30 centímetros de água. Já em relação à terapia adicional, que muito eles falam, deram um enfoque importante nessa campanha aí da sepse,
Eles trazem que adultos com com choque séptico, eles sugerem o uso de corticoides intravenoso, ainda continua sendo a hidrocortisona, mas é essa premissa aí de alguns painelistas entrarem com fluidrocortisona, pode ser que isso no futuro mude um pouquinho, se a gente entrar, tá dentro aí da opção que eles fizeram, se a gente não entrar, também continua correto. Em relação ao número 89, para adultos com choque séptico, depois da ressuscitação, eles sugerem o uso, a prática de remoção do fluido que está em excesso nesse paciente para melhorar o desempenho, seja ventilatório, seja cardiovascular do paciente. Então, eles indicam aí que a gente deve tirar o fluido que foi em excesso ou que está nesse paciente aí a mais depois da terapia aí de ressuscitação do paciente que ele estabilizou. Duas recomendações que eu também achei interessante, que não são novas, são recomendações que estão desde 2021, que é para pacientes com sepsis ou choque séptico, em relação à terapia farmacológica de profilaxia de tromboembolismo venoso, eles recomendam o uso de heparina de baixo peso molecular e não heparina não fracionada. Então, para esses pacientes em sepsis ou choque séptico, o ideal é que a gente faça o uso aí da enoxaparina despeito, né, do Liquemine, que às vezes a gente vê em prática depender de recursos, né? Em relação às metas aí de cuidados, algumas vêm como boas práticas, como a 111, que para adultos com choque séptico ou sepse, eles indicam que a gente deva reconciliar, né, toda a performance, as medicações, transição de cuidados desse paciente na alta da UTI. E também na 125, para sobreviventes à hospitalização de sepsis ou de choque, eles sugerem oferecer um cuidado aí pós doença crítica, de follow-up, de segmento desses pacientes com equipe multidisciplinar, com né, equipe capacitada para reabilitação desses pacientes. Trouxe nesse slide aqui as nossas 4 evidências que têm grau alto, que é a número 46, que ela é contra o uso de amidos para a ressuscitação do paciente. Eu acho que isso já é claro para todo mundo, né? A gente vai fazer realmente com solução cristalóide balanceada. A número 53, que é a recomendação aí do uso de noradrenalina e de não usar dopamina como primeira droga vasativa para esse paciente que está em choque, que merece droga vasativa, e a de suporte respiratório, que foi a 71 e 73 que eu falei. Então, de grau de evidência alta, a gente tem apenas essas 4 recomendações. As demais são moderadas, são baixas ou muito baixas, mas é o que a gente tem de evidência aí na literatura. Para terminar a apresentação, eu trago um caso clínico para vocês. Só ver meu tempo aqui. 50 minutos, está terminando. Então, esse caso clínico, uma decisão em tempo real, paciente adulto, sexo masculino, 49 anos, foi admitido com quadro de infarto, com queixa de dor pré-cordial. E aí, o que a gente vai fazer? O paciente tem infarto, dor pré-cordial, mas tem hipotensão, 82/48, uma taquicardia, uma dessaturação. E aí, associada à febre, 38,6. Então, no seu plantão é necessário pensar, pode ser sepse? E aí a gente começar a agir. Fez a gasometria, um lactato de 4,8 milimol por litro. Então, lactato aumentado, paciente hipotenso com febre. Então, a gente tem que pensar em sepse, né? Então, lactato aumentado, com hipoperfusão, com febre, tudo isso nos faz pensar em sepse. E aí, a medida inicial foi hidratação, 30 ml por quilo. O paciente pesava 80 quilos, recebeu 2.400 ml de soro, foram 5 soros de 500 ml em 3 horas. A pressão arterial não melhorava, então iniciou vasopressor, já quase concomitante. O paciente tinha apenas acesso venoso periférico, então funcionou um novo acesso periférico nele, né? O acesso central ainda ia demorar, foi funcionado um segundo acesso periférico com ultrassom, iniciou noradrenalina, e aí você pode fazer uma concentração mais fluida nessa via periférica, se ficar com medo de efeito colateral, etc., mas pode fazer a solução padrão do seu hospital. Isso aí não tem nenhuma recomendação formal. Foram coletadas as hemoculturas, né, desde que isso não atrasasse o diagnóstico, e aí iniciou o antibiótico na primeira hora. Então, se a gente for pensar, era um caso de uma possível sepse, né, uma sepse possível, não era uma sepse determinada, não era uma sepse que a gente
gente tinha certeza, tinha um outro diagnóstico alternativo, então ele tinha até 3 horas para administrar o antibiótico? Não tinha, porque o paciente estava chocado. Então, a indicação é que seja feita na primeira hora. Se não tivesse choque, você poderia pesquisar para tentar descartar o diagnóstico até 3 horas. E aí melhorou com o volume Nora, melhorou após a oxigenoterapia e o paciente estabilizou com identificação e manejo precoce. Depois, investigou-se mais a fundo esse paciente e viu aí uma área de consolidação, era uma pneumonia, isso que estava dando a dor torácica, então realmente aí, né, uma sepse possível, como um diagnóstico alternativo, mas num paciente que tinha choque, então entrou nessa primeira hora da gente combater fortemente e perseguir todas as metas, e o paciente teve um desfecho aí favorável. Para terminar a aula, na sepse o tempo é tecido, a suspeita imediata à beira do leito é a ferramenta mais poderosa, suspeita clínica, o diagnóstico é clínico, não embasado em biomarcadores, e é isso que a gente tem para mudar o desfecho do paciente. Mensagem finais, NIOS 2 para sensibilidade, para screening do paciente, SOFA para o diagnóstico, hiperlactatemia é disfunção bioenergética, mas não é isso que vai ajudar como biomarcador de diagnóstico, seja ele ou seja procalcitonina, medida clínica que vai fazer o diagnóstico, e iniciar a nora periférico, não retardar, né, não esperar acesso central com reposição de volume. As referências bibliográficas dessa apresentação estão aí expostas, e eu gostaria já de começar a anunciar para vocês a nossa 21ª Jornada de Integração da SOMIT, que vai acontecer em 2026, aqui na região do Circuito do Ouro, então a gente quer que englobe, né, Mariana, Itabirito, Ouro Preto, Ouro Branco, Lafayette, Congonhas e as cidades aí mais próximas. Vai ser realizada aqui em Ouro Preto, a gente vai tentar trazer aí renomes do cenário nacional, alguns dos painelistas aí desse consenso para falar para a gente nesse evento, conto com a presença aí de todos vocês. Muito obrigado, deixei aí meu contato da atividade científica da Santa Casa, falar também que a gente participa de alguns trials clínicos, atualmente a gente está no SPICE 4, no Promote, estamos entrando aí no Brain for Care, que vai iniciar aí no próximo mês, e aí a pesquisa clínica, né, o protocolo clínico é o melhor local que um paciente pode estar, estimular vocês que façam isso nos hospitais de você. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, agora eu já falei demais, deixo com as moderadoras aí, Luciana, Cíntia, Denise, Carmen e Lívia, para falar. Eu fico até sem palavras depois de tanto show. Perfeito, como sempre, né, Gabriel? Eu acho que quando a gente lê uma coisa, quando alguém apresenta, né, de uma forma assim tão mais clara, né, o conhecimento ele aumenta e às vezes são mensagens importantes que ficam, né? E assim, o nosso objetivo aqui também é que cada um no seu hospital trabalhe com aquilo que tem, né? Da melhor forma possível. Então, que façam seus protocolos, né? Que trabalhem, como você falou do Liquemine, né? O ideal é inox, ok, mas se eu não tenho Liquemine também tá também indicado, né? A Carmen vai seguir aí, Carmen, com algumas perguntas. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algo que chamou atenção aí, que já quer perguntar para o Gabriel agora? Se quiser mandar no chat ou no grupo, tá? Mas, Gabriel, eu queria que você falasse para a gente um pouco, porque o que tem de recente, né, é o que é mais polêmico e é o que gera muita dúvida no dia a dia. E a gente percebe muita dúvida, né, em relação à procalcitonina. Qual que é a experiência que você tem? O que que você pode falar para a gente sobre a procalcitonina, que a gente percebe que às vezes ela é utilizada, né, para iniciar um antibiótico, né, para dar o diagnóstico de sepse, e aí envolve uma questão de fatores. Você pode falar um pouco para a gente sobre o uso, né, racional e qual o uso científico da procalcitonina na sepse? Uhum. Bom, em relação à procalcitonina, como vocês viram ali na apresentação, o diagnóstico da sepse ele é clínico, não deve ser apoiado, inclusive eles desestimulam que deva ser apoiados em biomarcadores. Então, a procalcitonina, ela entra como recomendação formal no descalonamento de antibiótico terapia naquele paciente que você já tem um controle do foco. Então, naquele paciente que você tratou a sepse, que ele está melhora do status, que ele está com controle do foco, você pode tirar o antibiótico baseado na procalcitonina.
procalcitonin, mas a procalcitonin para ser medida de ajuste para entrada não é recomendado. Ótimo, que a gente vê muito, né? É, tudo que é novo, né? A gente começa a se adaptar a nossa conduta, o nosso manejo. A gente já passou por alguns surviving sepsis, né? A cada Uhum. 4, 5 anos aí, e as coisas vão mudando. Sobre o azul de metileno, ele eu acho que é a grande dúvida. Toda vez que tem uma roda de conversa, sempre entra o assunto do azul, sabe? Eu vi aí essa jornada de integração da SOMIT. Em 2022, eu participei de uma lá na minha região, a gente teve a presença do Luciano, e foi, assim, um assunto para muito tempo para poder falar com ele, e seguem praticamente as pouquíssimas evidências, né? Uhum. Mas o que que você, né, no sua atuação do dia a dia, o que que você percebe com a experiência do azul? Você tem usado? Você vê alguma resposta? Ó, o Luciano Azevedo, ele é suspeito para falar, porque ele adora o azul de metileno. Aham, Ele entra nos 1,6% que usa o azul de metileno. Mas sim. segundo a própria fala dele, quando ele entra com azul de metileno, o desfecho é catastrófico, porque o paciente acaba falecendo. Então, de toda a casuística que a gente tem, todas as vezes que eu entrei, o paciente faleceu. Por quê? Eu não acho que o azul de metileno ele seja ruim para o paciente, só que eu acho que a gente está usando errado e a gente não tem ainda evidência científica como deve ser usado. Provavelmente a gente usa o azul de metileno muito tardio. E na fase que a gente entra, já é no choque refratário. Imagina, o paciente já está com nora, já está com vaso, talvez esteja com adrenalina, ou então você vai entrar como terceira droga, lá no final da cascata. Já é aquele paciente que está refratário, que está com livor, que está com Motlin, enfim, é o paciente que está irresponsivo. Então é lógico que a mortalidade vai ser alta. E será que o azul de metileno, naquele momento, era o ideal? Então eu acho que a gente ainda precisa de mais trials, talvez do uso precoce de azul de metileno, e talvez no futuro a gente tenha informações adicionais para utilizar. Mas hoje o que a gente tem de recomendação é iniciar com noradrenalina, né? E a gente sabe que isso aí salva muita vida, e é o que a gente tem para fazer. Então, eu particularmente não tenho usado o azul de metileno. Todas as vezes que eu usei foi nessa fase tardia, e o paciente, obviamente, teve um desfecho, né, ruim e acabou falecendo. Cíntia levantou a mão? Sim, em relação ao azul, né? Dentre esses estudos do azul, né? Em um desses estudos maiores do uso de azul de metileno, por isso que tem essa grande briga aí de, às vezes, a gente está usando em fase errada, porque tem um braço em que o azul foi usado em pacientes de maneira mais precoce. E nesse braço do estudo, só que o número é muito pequeno de pacientes, nesse braço do estudo parece ter reduzido a mortalidade. Então, hoje, eu acredito que daqui a uns anos, talvez, né, apareçam estudos em que a gente faça azul de metileno precocemente, né, talvez, assim, logo que a gente inicie vasopressina, porque nesse braço foi nesse nível de paciente com drogas noradrenalina e vasopressina em doses baixas, nora de 0,25 a 0,30 mais ou menos, e parece que nesse braço reduziu a mortalidade. Então, eu acredito que devem surgir aí novos estudos, a gente iniciando precocemente a azul de metileno e talvez ele tenha algum efeito. Agora, o que eu vejo assim de discussões, e inclusive numa discussão que teve a Flávia e o Luciano Azevedo, eles falando que, claro que o Luciano Azevedo é um pouco tendencioso, porque ele usa mais, falando que, por exemplo, se você tiver um choque séptico com uma vasoplegia importante, talvez seja uma boa alternativa, principalmente nessas fases precoces. Claro que isso tudo é opinião, né? Não tem nenhum consenso em relação a isso, mas talvez para nortear a nossa prática clínica, assim, já que não tem nenhuma evidência científica, talvez seja uma alternativa, né? A gente tentar naqueles pacientes que estão muito graves, numa fase mais precoce, não esperar o choque 24 horas, 48 horas, talvez em 18 horas fazer azul de metileno, principalmente se a gente notar que tem um componente de vasoplegia importante nesse choque séptico, né? Então, talvez isso mude, né? Mas ainda são cenas para os próximos capítulos. O Lucas Duarte fez uma pergunta aqui no chat. Ele falou assim: professor, boa noite. Paciente em pós-operatório de transplante que está em uso de imunossupressor e evolui com quadro de sepse. É obrigatório suspender os imunossupressores
ou existem exceções? Avaliação de cada caso, né? Geralmente a gente vai suspender o imunossupressor porque o paciente está diante de um quadro, aí é pesar custo-benefício, né? Está diante de um quadro de sepse, quadro grave, se ele ficar imunossuprimido, a gente não vai conseguir combater a infecção. Então é ponderar custo-benefício, né? Existe o risco aí da questão da rejeição, mas tem-se uma rejeição, mas combate a infecção e salva a vida. Aí é pesar mesmo na balança e é uma situação dificílima, né? Se você ficar de um lado, o paciente vai sofrer consequências de uma rejeição de transplante. Mas se você for para o outro lado, o paciente não vai sobreviver. Então, é uma situação realmente muito desafiadora, mas a minha tendência seria suspender. Wilson levantou a mão? Professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu fiquei com dúvida com relação, acho que a recomendação 89, eu queria ver se existe alguma meta, um volume que se usa fixo para o paciente que é renal crônico. Qual o volume que o senhor considera como padrão ou como inicial? E como o senhor tem avaliado essa fluido-responsividade, essa fluido-tolerância, ali no paciente à beira-leito, como marcador inicial? O senhor usa uma variação de VTI, o senhor usa uma onda S no ultrassom, o senhor espera realmente limpar esse lactato? Alguns serviços que nós, aqui da região, nós temos ultrassom disponível, a grande maioria acredito que tem, e o laboratório em alguns locais até um pouco mais demorado. Então, especialmente para o renal crônico, tem alguma recomendação, algum desses statements direcionado para eles que eu não vi falar? Assim, eu sei que a hemodinâmica é o padrão ouro, né? A gente vai sempre avaliar, mas existe alguma recomendação formal para nós, pensando nesse paciente, às vezes, lançarmos mão do ultrassom e a gente ter um pouco mais de segurança para evitar essa congestão no paciente? A gente pode pegar um pouco mais pesado? Em relação a essa recomendação, Wilson, até a questão da monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva, no CEP Survive Campaign, eles viram que não tem diferença você fazer a monitorização invasiva ou não invasiva em termos de mortalidade, de desfecho, de alta da UTI. Então, essa monitorização, ela não precisa ser invasiva, mas é lógico que essas medidas todas nos auxiliam, né? Em relação ao doente renal crônico, aí vão ser dois pesos. Esse doente renal crônico, como é que ele chegou para você? Ele chegou desidratado ou não? Aí vai ter que ser avaliação clínica, né? Porque geralmente o paciente séptico, ele chega depletado, né? Ele chega precisando de volume, ele chega vasoplégico. Então, acho que no paciente renal crônico, independente dele ser renal, a gente vai fazer administração de fluido e aí a gente vai ter que ter mais cuidado na questão de monitorização desse paciente, como você diz. O ultrassom eu acho que cabe muito bem para esse perfil de paciente, e aí a gente avaliando o grau de congestão, o grau de responsividade, o grau de distensão, né, da veia cava, a questão do próprio leg raising ajuda muito a beira-leito ali para quem não tem muitas alternativas, né? E aí você vai administrar o bolus aí de fluido para ele, e você vai, em vez de você esperar fazer os 30 ml por quilo e avaliar depois, talvez nesse perfil de paciente, sem uma recomendação formal do CEP Survive Campaign, mas você avalie ele aí no primeiro terço de administração de fluido, no segundo terço, e se ainda tiver fluido responsividade, né, seja através de volume sistólico, variação de volume sistólico, aquelas outras medidas que eu citei, ou através do próprio ultrassom, se cabe continuar fazendo volume para ele, mas sempre respeitando essas 3 horas aí iniciais, mas com uma avaliação mais pormenorizada nesses pacientes. Eu acho que A minha só... dúvida era sobre o volume mesmo, se mantinha esses 30 ml realmente, ou se tinha Mantém. uma coisa mais conservadora para o Não, renal, às vezes pré-dialítico, até já não. dialítico. Pelo Entendi. menos citado em relação a esse perfil de paciente no documento de reduzir fluido para esse perfil de paciente, não tem. Ok. Alguma pergunta a mais, pessoal? Acho que o pessoal Eu queria pode fazer mandar. uma pergunta Vai em lá, Lu. relação à hemotransfusão, né? Então, assim, a gente vê que cada vez cada vez mais a tendência é se transfundir menos, né? A gente segue bastante os princípios da PBM, né? Eu queria só que você dissesse em relação à hemotransfusão na sepsis, né? Um valor fixo, né? Antes a gente mantinha hemoglobina de 12, 10, caiu para 7, né? Só para falar um pouquinho em relação ao papel da hemotransfusão
na sepse, no choque séptico, na verdade. É conservador. O tratamento que eles recomendam é a gente ser muito conservador e restritivo na transfusão, porque a transfusão ela não vai melhorar o quadro de sepse. Então a gente continua limitando, né, a não ser que tenha algum fator adicional, né, que depois na parte ventilatória a gente saiba que esteja implicando lá no delivery de oxigênio lá para o paciente, mas ainda continua sendo recomendação, e isso entra como recomendação formal no Sepsis Survive Campaign, que a gente deve ter uma estratégia restritiva de hemotransfusão nesses pacientes sépticos. Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Gabriel, eu queria parabenizar pela aula, foi muito esclarecedora. E queria fazer uma pergunta também. Sobre antifúngicos empírico na sepse, existe alguma recomendação? Existe recomendação formal lá na parte de terapia antimicrobiana, né, nos statements deles, que é contra o início empírico de terapia antifúngica, formalmente contra, com evidência científica lá condicional sobre o uso da terapia antifúngica, a não ser que você empírica, né? A não ser que você tenha certeza da infecção, e aí não vai ser empírica, você entra. Senão, a terapia é antimicrobiana, antifúngico não está indicado. Ok, mais alguma? Acho que não, mas aí o pessoal vai mandando, né, Lu, se tiver É só alguma dizer dúvida que no o grupo. Gabriel generosamente aceitou ficar no nosso grupo, né, por mais um tempinho, e aí se alguém, né, tímido não quis fazer a pergunta aqui, pode fazer lá no grupo, que ele vai responder assim que conseguir, né, então, assim, eu queria agradecer imensamente o Gabriel, eu queria agradecer, né, todo mundo, então, assim, eu sei que estar aqui, né, não é fácil, mas é uma troca excelente, né, agradecer demais, Gabriel, a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, espero que volte mais vezes, né, que participe com a gente, só agradecer mesmo. A Cíntia quer Obrigado falar aí. alguma coisa? Obrigado aí a todos. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí no esclarecimento da sepse para vocês e no manejo do dia a dia, né? Só agradecer mesmo, né, ao Gabriel pela brilhante, como sempre, a brilhante exposição e a brilhante apresentação. Foi muito esclarecedora, muito com análises muito importantes, eu achei. Análises individualizadas, né? Então, acho que foi muito esclarecedor. Agradecer a presença de todos, né? E que realmente você possa voltar outras vezes para falar um pouco para a gente de ventilação mecânica, que eu sei que é um tema que você adora, um pouquinho de Sara, que eu sei que você ama. Vai ser sempre um prazer ter você conosco. Obrigada a todos, né, pela presença. E vamos junto, né, compartilhando experiências e conhecimento, né? Porque eu acho que é isso, né? A terapia intensiva é muito ampla, né? Compartilhar conhecimentos é algo necessário. Um abraço a todos. Abraço aí a todos vocês. Obrigado. Boa noite, gente. Boa Carmen? noite, gente. Boa Obrigada, tá, noite. Gabriel, mais uma vez. Boa noite a todos e até mês que vem, né? Mês que vem a gente tem Até mês mais. que vem. Daqui a pouquinho a gente vai já fazer a nossa propaganda, né? Do que vai ser a nossa próxima aula, surpresa, mas daqui a pouquinho a gente coloca lá no grupo. E a gente vai colocar também no grupo uns resuminhos, né? Para estimularem leitura, né? Os guiazinhos de bolso, coisa assim, simples para poder ajudar. Boa Fala, noite, gente. Um obrigada. Boa noite. abraço, boa noite. Boa noite.